Olá, gente! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Camila Barcelos e eu sou professora de dança. Gente, esse é o segundo vídeo da série que eu estou fazendo do porquê você deve começar a dançar. Esse é o segundo motivo que eu vou apresentar a você para que você comece a dançar pra ontem, independente de quarentena, tá, gente? Tem como começar a dançar em casa. Depois, quando voltar, se você tiver preferência, você também pode entrar numa aula presencial de dança. Mas não é desculpa, tá? Então vamos lá. O segundo motivo é a famosa, né, consciência corporal, tá? Todo mundo acho que já ouviu várias vezes essa expressão e eu acho que a maioria das pessoas não sabe bem o que significa. Então eu vou explicar para você de uma maneira bem sucinta e didática para que você entenda o que é consciência corporal e o porquê ela é tão importante assim, tá? Seguinte, consciência corporal nada mais é do que o controle do próprio corpo. Mais especificamente o controle do movimento do próprio corpo, tá? É você fazer o seu corpo se movimentar, agir da maneira com que você queira que ele haja, tá? Então vamos lá. Por exemplo, quando o bebê nasce, ele nunca andou na vida dele, né? Todo mundo passa por aquele processo de aprender a andar. Andar é algo que ele nunca fez. Então, é claro que isso é de maneira inconsciente. Aos poucos ele vai criando uma consciência corporal e vai tendo controle do próprio corpinho dele para que ele consiga aos poucos ir andando, ficando de pé, né? Depois andando mesmo. Com o tempo, isso passa a ser tão natural que o bebê passa a desconcentrar, né? Não pensa muito mais para andar, que é o que a gente faz hoje em dia. Ninguém pensa mais para andar, a gente simplesmente anda, né? Mas a gente passou por esse processo logo no início da vida, tá? Então é fazer o corpo da gente se movimentar da maneira com que a gente queira que ele se movimente, tá ok? E aí, um dos motivos muito importantes da gente criar consciência corporal, tô até adiantando já o final do vídeo, é exatamente o nível de concentração. Por quê? Porque quando o nosso corpo não está habituado a uma certa movimentação e a gente quer que ele chegue nesse patamar de movimentação, a gente precisa ter uma concentração para fazer com que ele chegue naquele movimento que a gente quer. Então, por exemplo, para quem tem dificuldade de concentração, né, às vezes é muito distraído ou distraída, esse é um excelente exercício para que você consiga aprender a focar. Porque não necessariamente você vai precisar mexer o seu corpo inteiro de uma maneira só. Você pode mexer só o braço, só a perna, só o tronco, só a cabeça. Vai depender também do movimento proposto pelo seu professor ou professora ou o movimento que você quer aprender. De qualquer maneira, você precisa ter concentração, seja no corpo como um todo ou seja em alguma parte específica do corpo, a mão, os dedos, enfim. Então aumenta o seu nível de concentração, tá bom? Você vai aprender também que existem infinitas variedades e possibilidades de movimento de corpo, tá? E você pode criar uma outra também. Isso é algo que está sempre em constante evolução, pelo que eu percebo, assim. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Temos movimentos fluidos, né? Que tá sempre uma constante transição e você não percebe quando que acaba o movimento A e se inicia o movimento B, porque antes do A acabar, você já começou a fazer o B. Então, é algo fluido mesmo. Tem muitos estudiosos que associam, né, com a água, porque é fluido. Existem outros tipos de movimento que são mais quebrados e lineares. Tá? Onde você consegue perceber que a pessoa fez o movimento A inteiro, com início, meio e fim, depois ela iniciou o movimento B inteiro, com início, meio e fim, depois foi pro C e assim sucessivamente. Então são movimentos mais quebrados, mais geométricos, tá? Mais retilíneos. Não tem certo e não tem errado, tá? Só para deixar isso claro, são simplesmente possibilidades e outras infinitas, tá? Eu dei só 2 exemplos aqui. E o que é mais interessante é que com o tempo você vai percebendo que o seu corpo vai naturalmente se encaixar melhor em um tipo de movimento. Isso a gente chama de qualidade de movimento, tá? Vai ser uma qualidade de movimento mais fluida, como eu falei, ou mais quebrada, mais geométrica, enfim.
dentro dos exemplos que eu dei aqui, tá? Mas o seu corpo vai se adequar melhor a uma qualidade de movimento e isso é muito rico. Isso é uma autodescoberta muito, muito importante para você mesmo, né, de você com você mesmo, eu quero dizer, e de você com o seu corpo. É importante a gente se conhecer. E a dança traz muito isso, muito mesmo. Por enquanto, eu tô só falando da parte física da dança, mas eu ainda vou falar dentro dessa série sobre a parte emocional e isso tá diretamente relacionado, tá? Então, assim, para resumir, o que é mais importante que a gente aprenda a ter consciência corporal? O nível de concentração que vai aumentar, porque se você tem concentração para fazer o seu corpo se mexer da maneira que você quer, você automaticamente começa a ter concentração em outras coisas também. Por exemplo, eu não consigo ler livro porque eu não consigo me concentrar, eu leio rapidinho e daqui a pouco minha mente viaja. Concentração, concentração. Você vai começar a se concentrar melhor nos livros que você pega para ler. No seu trabalho, não importa com o que você trabalha. Concentração, gente. Você começa a conseguir focar mais. Ter mais concentração mesmo, mais energia da sua mente focada em um único ponto, tá? Ou em um modo geral, vai depender também da circunstância, mas você consegue adquirir essa qualidade, né? Além da consciência de si, né? Que eu acabei de falar. Consciência do seu corpo, por isso consciência corporal, tá? É importante a gente saber, conhecer bem o nosso corpo, saber do que ele é capaz, até onde ele vai, e depois se eu quiser trabalhar um pouco mais essa linha aqui, por exemplo, de flexibilidade, né? Tem gente que gosta muito de flexibilidade, a dança trabalha isso também. Beleza, eu não consigo fazer Grand K, por exemplo, que é aquele espacate, né? Mas e se eu for trabalhando o meu corpo até eu chegar a zerar o meu Grand K? Isso também é consciência corporal, porque eu sei que o meu corpo precisa estender um pouquinho mais a flexibilidade dele para que lá na frente, no futuro, eu consiga fazer um Grand K. Então eu vou trabalhando isso, eu vou entendendo o meu corpo nesse processo também. Para quem gosta muito de ganhar força ou flexibilidade, isso é um trabalho muito grande também dentro da consciência corporal na dança. Enfim, gente, resumidamente é isso. Eu espero que vocês tenham entendido não só o que é consciência corporal, mas entendido a importância que é a consciência corporal para a vida das pessoas, e não só do dançarino ou quem quer ser um dançarino profissional, tá bom? Um outro detalhe que eu acabei de lembrar, também é muito importante a consciência corporal, você vai criando reflexos, tá? Reflexos mesmo, de corpo. Tá? Isso é muito, muito bacana, muito mesmo. E são reflexos que você sente no seu músculo, nos seus músculos. Tá? É algo assim muito interessante quando você percebe que seu corpo já tá com essa nova qualidade também. E isso passa pela consciência corporal também, tá bom? Esse foi mais um vídeo de mais um motivo para convencer você a começar a dançar pra ontem. E eu espero que eu tenha te ajudado nesse aspecto. Um beijo e até o próximo vídeo.